a mão no seu coração, fala assim comigo: Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo me ilumina neste momento, para que eu possa compreender esta palavra na minha vida nesta noite. Você crê nisso? Amém? Você pode dar um forte aplauso a esse Deus maravilhoso? Eu falei para você dos 4 que receberam o não de Deus e tomaram a pior decisão. Agora eu vou falar para você dos outros que receberam o não de Deus, mas tomaram a melhor decisão. O primeiro foi Davi. Davi, logo na sucessão de Saul, Davi herda o reino. Davi foi ungido. Davi matou um leão. Davi matou um urso. Davi matou o gigante Golias. Davi tocava a harpa e o demônio saía do rei. É um homem com experiência, mas Davi pega, fica de olho, enquanto todos vão para a guerra, Davi fica no palácio, e ele olha uma mulher bela, e ele vai lá, se apaixona por essa mulher, tem um caso de adultério com essa mulher, e o marido dessa mulher é um dos seus generais, Urias, e Davi pega, e conspira contra Urias, ao ponto de Urias, porque a mulher manda um recadinho para Davi: ó, estou grávida. Davi fala: não, o marido dela está na guerra, vão ter que mandar matar o marido dela. Davi arma um plano, Davi mata alguém, olha só que coisa terrível, Davi mata alguém que entregava a vida dele para defender o rei. Davi pega e escreve uma carta para o general que estava na frente da batalha, e entrega para o próprio rapaz, para o próprio traído naquele momento ali, entrega uma carta e fala assim: entrega essa carta lá para o general da guerra, da qual aquela carta que o próprio rapaz estava levando, estava escrito assim: coloque Urias na primeira fila da batalha, para que morra. Ele levou a própria sentença de morte dele numa carta. O rapaz morre, Davi descobre, pega a mulher e toma para si. O profeta Natã chega lá para ele e fala assim: Davi, rei, vive para sempre, então. Bom, tá tudo bem, rei, tá? O rei, tem um caso aí de um rapaz aí, que ele tem 100 ovelhas, você acredita que ele tem 100 ovelhas, e ele pegou, não matou um outro pastor para tomar a última ovelha, a única ovelha que o rapaz tinha? Davi se levanta: esse camarada é digno de morte, um camarada desse tem que morrer. O profeta Natã olha para ele assim: esse homem é o Senhor, rei. Esse homem é o Senhor. O Senhor tem um monte de mulher aí, suas princesas, concubinas e rainhas, e o Senhor matou aquele homem para ficar com a mulher dele. Olha o que Davi fez quando ele ouviu o que ele não queria ouvir. Davi, lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, Davi fala claramente assim, ele fala claramente que não tinha mais jeito. 2 Samuel 12, 13, Davi fala a Natã: pequei contra o Senhor. Davi fala: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado e você não vai morrer. A Bíblia fala que Davi se quebranta de uma maneira, Davi se quebra de uma maneira, Davi se arrepende de uma maneira, porque ele foi confrontado, porque ele ouviu o que ele não queria ouvir. Saul, se Saul tivesse vivo, assim: Senhor, como é que o Senhor perdoou ele e eu não? Eu nem traí minha mulher, eu nem fiz, eu só não esperei, o povo estava me apertando, eu só não esperei chegar, eu só desobedeci a tua palavra. Esse não, esse matou, adulterou, fez um monte de coisa, e o Senhor ainda perdoou ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Deus não aguenta. Deus quebra o coração de Deus, porque diante daquele não que Davi recebeu, diante da palavra que ele entendeu e que ele não queria ouvir, mas ele ouviu, ao invés dele estufar o feito e falar assim: rapaz, eu que sou o rei, sai daqui, senão... Não, Davi se quebra, Davi se arrepende. Não quer dizer que ele não vai pagar pelas consequências do pecado dele, mas a misericórdia de Deus recai sobre Davi,
quando ele entende o propósito do Deus que ele serve e que é melhor obedecer do que sacrificar. Davi se quebranta diante de Deus, e por causa disso, porque Davi se arrepende, porque Davi confessa o pecado dele diante de todos, Davi passa gerações, gerações e gerações. O rei Davi continua sendo um exemplo, que a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E aí não é que é um homem perfeito. Por que ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque diante das lutas e das dificuldades, diante da prova, ele não confiava na própria força, no braço dele. Ele simplesmente se quebrantava diante de Deus, reconhecia o pecado dele, e a Bíblia fala que um coração quebrantado, ninguém, e o próprio Deus não suporta. Deus fala assim: Senhor, um coração quebrantado e contrito, lá o profeta fala, é o que eu quero sobre o homem, sobre o projeto de Deus. Davi tomou a melhor decisão.